Oi gente, tudo bom? Vamos bater um papo hoje, vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Tô aqui com o meu cafezinho pra ficar bem confortável, sinta-se à vontade aí também. Vou tentar ser breve pra não ser um vídeo muito longo, mas é um vídeo mais assim pra gente sentar e conversar sobre o que tá rolando aqui na minha cabecinha. Essas últimas semanas eu tenho sofrido bastante, tendo que refletir sobre as prioridades na minha vida. Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, mas essas últimas semanas eu tava numa bad vibe, assim, eu tava me sentindo muito down, tava me sentindo assim, sem motivação nenhuma de fazer nada. A minha vontade era desligar o mundo exterior, desligar tudo e focar só em mim e ouvir e conseguir só ouvir a minha voz interior, sabe? Eu comecei a perceber que eu gastava muito tempo inútil, assim, por exemplo, no Instagram, olhando coisa que não me acrescentava em nada, que eu nem tô lendo direito o que tá passando, eu tô só passando, né? Ou passando o feed ou passando os stories. E isso tava me fazendo muito mal, e é muita informação, e assim, as pessoas postam o tempo inteiro, e é sempre muito conteúdo novo, e é sempre uma pressão, assim. Pelo menos pra mim, eu me sentia pressionada toda vez que eu via aquilo e eu não tava conseguindo fazer o mesmo. Tipo, eu não tô postando. E as pessoas estão falando que tem que postar e tem que ser consistente no Instagram. E eu sei porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalhei com isso já com outras marcas e hoje ainda eu trabalho com isso. E eu sei de tudo isso. Mas esse foi inclusive um dos motivos que a gente parou com a Eclô Digital, né? Que era o nosso... Eu e a Cintia, a gente fazia essa empresa, porque a gente cansou, assim, de olhar, assim, todo mundo fazendo a mesma coisa e falando a mesma coisa e fazendo do mesmo jeito, e ter essa pressão de, tipo, cresça tantos seguidores em tanto tempo e faça isso que os seus stories vão ficar mais chamativos e você tem que usar isso, isso, isso. Nossa, isso perde, assim, total pra pessoas criativas que nem eu. Isso perde total o tesão de fazer um negócio, sabe? Pra mim, o Instagram, e na verdade não o Instagram, mas a criação de conteúdo, que hoje em dia se concentra muito no YouTube e Instagram, podemos dizer assim, mas a criação de conteúdo, o nome já fala, é criação. Pra mim, pra uma pessoa criativa como eu, ter todas essas pressões e esses requirements, né, esses requisitos, mata total, assim, a vontade, o tesão de fazer um negócio. Eu tirei um tempo aí, fiquei até umas semanas sem postar, mas eu precisava, assim, me reconectar comigo mesma. A minha vontade era deletar o Instagram por um tempo, só que aí eu me lembrei que eu tenho que postar pra empresa que eu trabalho, então eu não posso deletar o Instagram. Mas eu fiquei com essa vontade, assim, de desligar todas essas informações. É muita informação, gente, que a gente não percebe, mas que a gente tá recebendo o tempo inteiro. E tentar focar em mim. E todas as minhas leituras de tarô sobre isso sempre falava sobre escolher o que traz alegria. Nesse momento, tipo, escolha a alegria, choose joy, choose joy. E eu fiquei com isso na cabeça e eu resolvi voltar no tempo pra refletir. Desde, né, quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, por que eu fazia? Por que eu comecei? O que é que me trazia alegria de fato de fazer esse processo? E isso tudo se alinha muito, né, esse negócio de trazer alegria, que a gente já falou bastante aqui no canal sobre a Marie Kondo, que todo o projeto dela, o trabalho dela gira em torno de você escolher o que traz alegria pra sua vida. E eu acho que isso se mostra muito no minimalismo, nessa escolha de vida, nesse estilo de vida. Então, pra mim, fez sentido refletir sobre isso. Pausa. Pausa pra assimilar as informações. Dito isso, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer pra trazer alegria de volta pra esse processo de criação, que é pra mim. Criação de conteúdo tanto no YouTube como no Instagram. Aqui no YouTube, a primeira grande mudança que vai ser é que eu vou deixar de postar 2 vídeos por semana e voltar a postar só um vídeo. Foi muito difícil pra mim, porque é como se eu estivesse abrindo mão de uma coisa que eu gosto muito, porque eu amo muito fazer isso. Só que não é só a criação do vídeo, não é só eu sentar aqui e gravar, eu tenho que editar, eu tenho que pensar no conteúdo e organizar a minha semana pra fazer isso de fato acontecer. E nesse momento, infelizmente, eu não ganho dinheiro pra me sustentar com o YouTube. Então o YouTube é uma coisa secundária, ou a criação na internet, digamos assim, né? É uma coisa secundária porque eu tenho o meu trabalho normal. Recentemente, a demanda do meu trabalho normal, do meu trabalho fora da internet, duplicou. Então, eu
não tenho conseguido, assim, descansar, literalmente, porque eu tenho que fazer o YouTube nos finais de semana e editar 2 vídeos pra postar na semana demanda muito tempo, então eu acabava não descansando, porque eu emendava o trabalho da semana com o final de semana, enfim, não conseguia fazer mais nada. Então eu resolvi dar esse passo pra trás, assim, né? Vamos respirar, Luísa, dar um passo pra trás, uma pausa, pra de fato o YouTube não virar uma coisa que eu tenho que fazer, meio que por pressão, porque tem que postar 2 vídeos por semana, porque o algoritmo precisa que poste pra poder divulgar e blá blá blá. E tipo, apagar tudo isso e falar, por que eu posto? Eu quero postar porque eu realmente gosto de postar. O que eu consigo fazer hoje? Um vídeo? Então vai ser um vídeo. E essa foi a primeira decisão. E aí, é muito importante até eu ouvir de vocês o que vocês gostam mais de ver aqui, o que vocês querem ver de mim, que tipo de conteúdo, porque aí eu posso fazer esses vídeos com muito mais intenção, que eu tenho mais tempo e de dedicação pra isso, pra fazer bem bonitinho, do jeito que eu gosto, porque muitas vezes eu postava os vídeos assim, ai, não ficou exatamente, eu não gostei, mas assim, vou postar porque eu falei que eu vou postar 2 vezes por semana. Então, quando a gente tira essa pressão, a gente consegue trazer realmente uma coisa que eu realmente tenho orgulho de postar, sabe, assim, de falar, ficou do jeitinho que eu queria. Então, meu compromisso com vocês vai ser um vídeo por semana todas as quartas-feiras, e quando tem tempo aí, rolam uns videozinhos bônus, geralmente nas segundas, combinado assim? E aí vocês me contam aqui nos comentários quais os tipos de conteúdo que vocês mais gostam de assistir, porque isso me ajuda bastante a focar minha energia nesse tipo de conteúdo. E aí, a gente vai pro Instagram, né? Gente, o Instagram... Cara, como as pessoas ainda estão no Instagram? Eu tô achando insuportável. Pra mim, assim, não tem mais graça nenhuma no Instagram. Eu não vejo mais o que as pessoas postam, eu não leio mais os posts, eu passo os stories assim, os feed, então, sabe, você tá ali num automático que, pra mim, perdeu a graça total, assim, total. Como eu não quero sair do Instagram, assim, não posso e não quero sair do Instagram, hoje em dia, se você não tá no Instagram, você não existe na internet, né? Então, eu comecei a refletir como é que eu posso trazer mais alegria e mais prazer pra esse processo do Instagram. Então, eu ainda tô numa fase de adaptação, tá? Eu confesso pra vocês. Porque existe essa pressão, por exemplo, tem que postar Reels, porque agora Reels que é melhor do que foto. E se eu não quiser postar Reels, eu não tenho tempo de editar Reels o tempo inteiro. E, sabe, e você vê os outros criadores de conteúdo fazendo isso, e toda vez que eu vejo, eu me sinto mal porque eu não tô fazendo. É uma cobrança interna, uma pressão externa, enfim, tudo misturado, que fica só chato pra caramba. Então eu fico muitas vezes perdida, tipo, o que eu vou compartilhar? Porque eu só trabalho a semana inteira, eu vou fazer o quê? O que as pessoas querem ver? Eu não consigo editar Reels pra postar todos os dias, então não vai rolar. E aí se eu postar uma foto, vai flopar, que ninguém vai curtir. Tipo, 10 pessoas vão curtir uma foto aleatória. A minha mente funciona muito na base da criação do conteúdo, tudo pra mim pode virar conteúdo, é muito automático na minha cabeça e eu adoro isso. Mas a gente não pode ter essa pressão. Pra mim, essa pressão que vem é que acaba com a graça de tudo. Então, eu resolvi meio que tacar o... e fazer o que eu quiser, entendeu? Porque, afinal de contas, é o meu perfil. E eu quero postar o que eu quiser postar, e se não for Reels, não vai ser Reels, vai ser feed, se ninguém ver, não tem problema. Então eu tô nessa vibe de fazer o que eu quiser pra trazer de volta essa alegria do processo criativo, sabe? Nesses anos todos, assim, eu desenvolvi muito o meu olhar na fotografia. Às vezes eu quero postar uma foto que tá toda tremida, mas pra mim é arte. Que ninguém vai entender. E às vezes, assim, também eu não quero só postar por postar e ter uma legenda com emojis, que muita gente faz isso, né? Mas eu quero realmente escrever. Porque nesse meu processo de voltar às raízes e ver o que eu mais gostava de fazer lá atrás, quando eu comecei, eu escrevia muito blog, que hoje em dia quase ninguém lê. Mas assim, eu gosto de escrever. Da mesma forma que eu gosto de fazer os vídeos aqui, eu também gosto de escrever e passar essa criação através da escrita. Então, às vezes, escrever um post que talvez ninguém vá ler, porque não é Reels. Mas, pelo menos eu vou estar me sentindo bem de estar compartilhando e estar ali, ainda é o meu espaço e eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu não sei, eu ainda tô nesse processo de adaptação do Instagram, não sei como é que vai ser. Também queria ouvir de vocês o que vocês gostam de ver, como é que tem sido o consumo do Instagram de vocês, se vocês de fato só veem Reels. Às vezes eu sinto que a gente posta o Reels, às vezes dá muita visualização, mas ninguém
ninguém curte, poucas pessoas comentam, porque a gente tá numa vibe assim que só vai passando, sabe, assim? Então não tem essa troca, essa conversa que tinha antes, que as pessoas olhavam e liam o que você escrevia e comentava. Então eu sinto que o Instagram não é mais uma rede social de tipo, você tá conversando com alguém? Eu não tô conversando. Então, deixou de ser social pra virar realmente um trabalho, pelo menos pra mim, uma rede social de trabalho. Tipo assim, você tem que fazer isso, isso, isso. É como se eu tivesse as tarefas que eu tenho no meu trabalho, eu tenho as tarefas que eu tenho que fazer no Instagram. E isso é muito chato, porque eu não quero que seja um trabalho, eu quero que seja legal e de compartilhar coisas legais. Então não sei, me conta aqui nos comentários como é que tem sido o consumo de vocês, se vocês gostam mais de ver stories, se vocês de fato param pra comentar na foto das pessoas e leem posts e estão recebendo meus posts. Acho que a maioria das pessoas nem recebem mais. Então eu tô ainda nesse processo de transição do Instagram pra ver como eu me sinto melhor. Tô compartilhando umas coisas aleatórias, às vezes da minha vida que eu sinto vontade de compartilhar, eu compartilho. E um passinho de cada vez, né? Pra também não ficar doida. E aí eu queria compartilhar com vocês também mais ou menos o meu pensamento pro futuro. Como vocês sabem, eu tenho que compartilhar aí a minha rotina dividindo com um trabalho fora da internet, que é o que paga minhas contas, com essa parte da criação de conteúdo aqui na internet. O meu grande sonho, assim, desde que eu comecei a criar na internet, sempre foi trabalhar com isso, pra ganhar dinheiro com isso. Eu não fui daquela época que as pessoas começavam pra ser hobby e depois virou um trabalho. Eu comecei já pensando em fazer isso um trabalho. Só que aí veio o sonho de migrar pro Canadá e meio que me desviou, não desviou, né, mas assim, tomou minha maior atenção. E agora estamos aqui tentando balancear as coisas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as maneiras que vocês podem apoiar, né, me apoiar como criadora de conteúdo nesse processo. A primeira coisa é sempre dando like, compartilhando, comentando o que vocês gostam, o que vocês não gostam, dando feedback. Isso ajuda muito, assim, porque, gente, várias vezes eu já, assim, sabe quando você tá muito mal, assim, você pensa em desistir, e aí eu sempre recebo uma mensagem, um comentário no vídeo, uma DM no Instagram, que eu falo, não, é por isso que eu tô fazendo isso, assim. Então, às vezes vocês não têm noção, assim, do que um comentário pode fazer pra pessoa do outro lado. Então isso é muito legal porque tem meio que essa reafirmação, assim, de que a gente tá no caminho certo. Então, você compartilhar é de graça, compartilhar, falar do canal com as amigas, às vezes até numa conversa, você conhece não sei o que, assim, isso é muito legal. E aí eu vou deixar no link aqui, vou deixar os links aqui no box de descrição das outras maneiras que vocês podem me ajudar também. Eu tenho um link da minha lojinha na Amazon, que são links afiliados, então quando você compra a partir do meu link eu ganho uma pequena comissão. O valor não muda, não altera, você não tá pagando mais caro por isso. Eu também tenho vários descontos de lojas aqui no Canadá, tanto de acessórios eco-friendly, sustentáveis, e também de café Fair Trade Organic, que inclusive é isso que eu estou tomando. Que mais? E eu vou deixar o meu site também, que tem alguns serviços, tem a minha consultoria de looks, tem a de organização do armário, enfim. De vez em quando eu vou adicionando umas coisas lá quando eu tenho tempo também. Mas isso são coisas que eu tenho muito prazer de fazer, que é quando eu trabalho um one-on-one, né, com a pessoa. Enfim, então vou deixar todos os links aí que vocês podem escolher como é a melhor maneira que vocês podem me apoiar nesse processo. E como sempre, assim, gente, eu sei que eu tenho uma galera muito boa que me segue, que são sempre um amor, vocês são um amor comigo, sempre foram desde o início. Então, é isso, só queria agradecer pela compreensão de vocês, por esse processo todo. Eu sinto que eu sou uma montanha-russa, assim, desde que eu comecei e que vim pro Canadá, meio as coisas mudavam, aí dava uma pausa e voltava, enfim. Mas abandonar isso aqui eu não penso jamais. Então, fiquem comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!